A música vai continuar. Pronto, é uma revolução americana em curso, mas exige que tenhamos mais atenção. De qualquer forma, os oradores não vão precisar que façam muito esforço para estar atentos. Eu vou dar a palavra à Joana, só para apresentar a mesa. A Joana é a Presidente da Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é quem vai ser a nossa mestre de honras e a anfitriã hoje, e vai apresentar-nos melhor do que eu seria capaz. Mas depois disso vamos falar mais ou menos menina, menino, menino, e então vai ser o Paulo Sargaça da Mata e a Ana Rita Duarte Campos, que são os dois dos melhores advogados que eu conheço em Lisboa, em Portugal e no mundo inteiro. Portanto, são ótimos para falar sobre os Estados Unidos da América também. E eu, que sou também, já depois, todos nós fomos docentes da Faculdade de Direito de Lisboa há algum tempo, eu ainda sou, eles são bons advogados, e pronto, mas estamos aqui não para falar de nós, mas para falar sobre um bocadinho do que se passa no mundo e o que é que podemos dar com um olhar um bocadinho esperançoso para o continente que não é o nosso e para um sistema jurídico que não é o nosso. A propósito de um livro que eu lancei há um ano e que foi agora reimpresso pela AFDL Editora, e um livro de crónicas que compila crónicas que vão desde 2023 até 2025. Hoje é um dia particularmente importante porque acabámos de conhecer há 2 horas uma decisão do Supreme Court das mais esperadas sobre os transgêneros. Não sei se o Paulo e a Ana Rita conseguiram ver, eu já vi algumas coisas para poder preparar-me, portanto falarei sobre ela teaser daqui a 20 minutos. Pronto. Joana. Boa tarde a todos. Como o Sr. Professor já se adiantou a fazer a minha apresentação, estou aqui em representação da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, uma associação que tem uma editora jurídica precisamente para fundamentar e para fomentar, esta colaboração entre professores e alunos para que o conhecimento chegue e se propague aos alunos, mais especificamente na área de Direito. Cumprimentar primeiro os membros aqui do painel, o Dr. Paulo Sargaça da Mata, a Dra. Ana Rita Duarte Campos e o Sr. Professor Miguel da Câmara Machado. Todos eles, como já foi referido, têm ligação àquela que é a nossa casa, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e não espero mais do que um debate bastante frutífero e bastante arrojado sobre um tema que ganha cada vez mais uma importância neste contexto de globalização, onde já não podemos adotar se calhar uma postura daquilo que se passa num país como é os Estados Unidos da América, não terá nenhuma influência tanto na política europeia como, obviamente, consequentemente na política portuguesa. Por isso penso que seja um tema de grande importância ser debatido, nomeadamente quais são os mecanismos existentes neste momento nos Estados Unidos dos tribunais e do direito face ao controle do poder político. Por isso espero que seja um debate que seja bom para vocês que estão desse lado, um tema que se calhar não é tão falado em Portugal e também não existem assim tantos livros em Portugal que falem deste tema. Também recomendo aqui, quando este debate acabar, dê uma vista de olhos na nossa banca aqui onde estão estes 2 livros do Sr. Professor, que são essenciais para qualquer pessoa que se queira informar mais sobre o direito dos Estados Unidos. Obrigada. A Joana fez aqui uma coisa que foi fazer exatamente o contrário, foi desligar o microfone. Eu pensei que tinha sido o simples facto de eu pegar no microfone que eu tinha estragado, que até era bastante possível, mas não. É um prazer estar aqui neste debate com a Ana Rita e com o Miguel. O Miguel é docente, como eu dizia, da Faculdade de Lisboa, e eu e a Ana Rita, que já fomos. Embora eu continue a sentir-me sempre como ainda um docente da Faculdade de Direito de Lisboa na reserva. Curiosamente, não foi lá que me licenciei, mas é a minha casa.
Começando a falar sobre isto um pouco, eu acho que há um pilar fundamental para nós podermos abordar o tema de hoje. E digo uma coisa, nada está combinado entre nós. Nada está combinado entre nós, não marquei absolutamente nada com eles. Mas há um pilar que para mim é fundamental. É percebermos o que é o sistema judicial americano, estamos a falar do sistema federal neste caso, o que é o Supremo Tribunal americano, como é que ele é formado, como é que são nomeados os juízes e qual é a cultura judiciária do Supremo. E o pilar é este, é que o Supremo Tribunal de Justiça dos Estados Unidos não equivale só ao Supremo Tribunal de Justiça dos países, diria eu, europeus continentais, equivale à soma do Supremo Tribunal de Justiça, no nosso caso, do Tribunal Constitucional. E nós sabemos que em Portugal o Supremo Tribunal de Justiça é um tribunal a que se acede por 2 vias, por carreira de juiz e promoção, ou por via académica. Um professor doutor pode diretamente, isto está maravilhoso, candidatar-se a conselheiro. O Tribunal Constitucional, e eu sei disso porque já passei pelas agruras de ter tido a estulta ideia de querer servir o país como conselheiro, é uma nomeação exclusivamente política e, portanto, quando alguém se aceita um convite para se candidatar, começa a sofrer os influxos dos partidos políticos, coisa que eu era estúpido o suficiente para ter aceito o convite nessa data e depois rapidamente percebi que partidos políticos é a pior coisa que existe no mundo inteiro. Não sou a favor de ditaduras de partido único, mas é só para dizer que os partidos como eles existem. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto, os juízes do Supremo Tribunal americano, costuma-se dizer, e não me vou enganar na citação, costuma-se dizer que eles raramente se demitem e nunca morrem. É mesmo assim, raramente se demitem e nunca morrem. Porquê? Porque eles, uma vez nomeados, são vitalícios. E o processo de nomeação é sabido mundialmente, depende, claro está, essencialmente da vontade do Presidente, sistema presidencialista até na Justiça. Logo, todo o meu raciocínio seguinte vai ser um raciocínio que assenta neste pilar e que é necessariamente cético acerca da pergunta que o Miguel lançou aqui a debate. Será que os tribunais vão conseguir fazer face ao Executivo americano? E a minha resposta primeira é não vão conseguir. Não vão conseguir e a maior parte das vezes nem sequer vão querer. E não é, eu já vou iniciar a nossa discussão, não é pelo facto de haver 3 ou 4 decisões de 3 ou 4 juízes, ou motivadas por 3 ou 4 juízes, fundamentadas por eles, que foram contrárias aos desígnios da administração Trump, não é por esse facto que nós devemos entender que temos ali uma barreira judicial contra os desmandos de Trump. Um segundo pilar do meu raciocínio é que Donald Trump é um maníaco completamente louco, deslocado, ao contrário de alguns ditadores que ainda têm uma filosofia subjacente, ele é apenas um autocrata que não tem nenhuma filosofia subjacente, não sabe o que faz, e a prova disso é este segundo mandato, em que um dia diz uma coisa, no dia seguinte faz o contrário, no outro dia volta à primeira. Portanto, é um tipo sem qualquer norte. Mal por mal, que fosse um autoritário com alguma coisa na cabeça. Então, agora, Miguel, depois fazes-me sinal para eu parar. Okay. É que senão estou aqui até 10 de manhã e não vou jantar. O que é que eu acho? Eu acho que a formação, a composição do Supremo neste momento pode garantir que há algumas vozes dissidentes, mas são os próprios juízes do Supremo de face contrária a Trump que dizem que não vão ter força para fazer barreira. São eles próprios que dizem isso. E precisamente por isso é que ficaram bastante satisfeitos com algumas mudanças de opinião, e o Miguel até fez favor de me municiar bibliograficamente sobre isto, com a senhora Barrett, eu chamo-lhe conselheira, vamos chamar conselheira, que é o título português, a senhora conselheira Barrett, que deu uma ou duas decisões no cravo, na ferradura e não no cravo. Sim senhor, e os 3 que lá estavam opositores a Trump, e reparem o que eu estou a dizer, temos juízes que são pró-Trump e contra Trump. Nós sabemos que no Constitucional português também há uns que são PS, outros são PSD. Também sabemos que alguns do PS são nomeados com a ajuda do PCP e outros sem.
mas não há nenhum que seja desbragadamente, publicamente, político-partidário. Fazem questão de quê? Até eu consegui calar a música, viram? Isto não é mau. Eu fazia isto aos alunos na faculdade. Nós ainda mantemos aquela aparência, por mais partidários que os juízes do Constitucional sejam, eles nunca o assumem. Ao contrário dos Estados Unidos, em que eles não têm nenhum problema em assumir a sua condição político-partidária. Confirma o que eu vinha a dizer atrás, e portanto, se os três... Não consigo calar a música. Os três... discordaram desta afirmação. Os três que acham que podem ter algum respaldo na doutora Barrett, há outros conselheiros e há analistas políticos e antigos clerks do próprio tribunal que dizem: esqueçam, não é por aí que a coisa vai. E esta decisão, que eu ainda não conheço, mas estou ansioso pelo teaser acerca dos transgêneros, vamos lá ver o que é a surpresa que o Miguel nos traz, mas quase certeza que eu vou ter o perfeito argumento para contrariar a ideia que ele trouxer no momento em que eu souber qual é o argumento que ele dá. É típico de advogado também. Por fim, o que eu gostava de dizer no início, porquê que acho que realmente nada vai acontecer de barreira judicial? Porque penso que Trump não é, em verdade não é ele. Eu até me enganei na análise política que fiz, pensei que o Elon Musk teria alguma relevância e algum peso. A prova de que não tem foi o que aconteceu. Aliás, alguns amigos meus ligados aos serviços de informações internacionais me dizem que um destes dias ele vai ter um problema, que é uma overdose, ou então vai escorregar numa pista de neve. Portanto, é o que dizem. Se eu acertar nesta, Miguel, tem que ter uma garrafa de arruinar. Mas eu dizia, Trump não é só Trump. Não é Elon Musk, mas não é só Trump. Atrás de Trump estão uma série de movimentos de extrema-direita agressivos e outros que nem sequer são de extrema-direita nem esquerda. São só agressivos. E que tudo farão para destruir o sistema político norte-americano. E quando digo político, é o sistema de governo dos Estados Unidos e com isso o sistema judicial. Hão de instaurar, quererão eles seguramente, e vou utilizar uma expressão carregada de significado em Portugal, uma ordem nova. Vão querer instituir uma ordem nova. E por isso penso que os tribunais não vão ter força para parar um movimento que é essencialmente um movimento social. A sociedade está absolutamente dividida ao meio, como se viu nas eleições anteriores, não nestas, que eu penso que o resultado destas eleições não foi um resultado lógico, foi um resultado de agressão. Não foi um resultado eu gosto do Trump, foi um resultado eu não quero o Kamala, porque já vinham com eu não quero o Biden. E como o partido foi absolutamente estúpido ao fazer aquela substituição tardia, é óbvio que deu cabo da organização. Algo semelhante se passou em Portugal com o último governo e com as eleições que aconteceram. Eu acho que há muito mais parecenças, dizia a Joana, temos que estar atentos à política internacional, mas há muito mais parecenças do que podemos pensar à primeira vista. Obrigada. Bom, eu vou ver se consigo concentrar com pontos dos carrinhos de choque. Eu gostava de agradecer ao Miguel e à Associação Académica da minha faculdade e dizer que é um gosto de estar aqui com o Miguel, que escreveu estes dois livros magníficos. Um deles, que é o Miguel, um dos interesses que tem, para além de outros, incluindo a questão do branqueamento, sobre o qual às vezes falamos, é precisamente o tópico do direito comparado. E o Miguel é um grande comparatista, tem feito uma grande carreira na faculdade a esse nível e escreveu um livro especificamente sobre a comparação do nosso regime jurídico com o regime dos Estados Unidos. E depois temos aqui o livro das crónicas, que eu fui umas fui lendo, outras que passaram, mas que agora pude recuperar. Também é um gosto de estar aqui consigo. O Paulo foi meu professor, somos grandes amigos. A amizade não tem graus, ela existe ou não existe. E portanto, e também um bocadinho culpado, tive sempre a dizer isto na brincadeira, como é evidente, de eu ter feito a vida que eu fiz, ainda de forma imperfeita, que sou sempre muito crítica, e precisamente por isso também é que escolhi, isto combinei aqui com o Miguel, não combinei com o Paulo, escolhi falar sobre um tópico específico. E é o
tópico, no fundo, do ataque da administração Trump contra os escritórios de advogados e contra os advogados. E também dando uma nota, e começando com uma nota de esperança, eu tenho mais esperança que o Paulo. Acho que, apesar de tanta loucura que existe, houve até já alguns juízes ligados, ou pelo menos indicados pelo Partido Republicano, que adotaram algumas decisões já conhecidas. Houve 4 executive orders até agora que foram julgadas não procedentes, e uma delas pelo menos foi proferida por uma dessas decisões foi proferida por um juiz alinhado com o Partido Republicano. Isto não foi a norma, eu também vou explicar isto porque uma juiz democrata que julgou a primeira impugnação da Executive Order, no caso da parte da Perkins Scully, tentaram afastá-la, portanto fez uma espécie de incidente de recusa, e, portanto a figura jurídica é diferente, o objetivo era o mesmo, e a senhora foi enxovalgada para Fox News, mas aguentou-se e proferiu uma decisão que arrasava em toda a linha, com fundamento na violação da primeira emenda, a Executive Order que foi determinada à Perkins Scully. Como é que isto nasce? Isto nasce ainda no primeiro mandato do Sr. Donald Trump, e nasce com um conjunto de casos judiciais, um deles relacionado com a impugnação das decisões das eleições em 2020, em que a Perkins Scully tinha representado a Sra. Hillary Clinton numa ação judicial que houve relacionada com a impugnação que o próprio Trump fez. E o Sr. Donald Trump, o que é que decidiu peço desculpa, o que é que fez quando tomou posse neste segundo mandato? Fez uma lista de inimigos. E estes inimigos eram quem? Eram um conjunto de advogados e de sociedades de advogados, porque as ações são intentadas contra ordens executivas contra advogados de pessoas singulares, que tinham patrocinado ou pessoas com as quais o Sr. Trump tinha tido um diferendo, ou causas que desagradavam ao Sr. Trump. Estamos a falar de, muitas vezes, causas relacionadas com o direito à imigração, muitas vezes patrocinadas pro bono, causas relacionadas com o ambiente e, portanto, e com a questão da desigualdade de género e, portanto, a questão de saber, por exemplo, que nos Estados Unidos houve uma série de sociedades de advogados, incluindo algumas das maiores que foram assassinadas, que tinham políticas de admissão e de progressão na carreira em função de cotas de género, de raça, de background social. Pode-se gostar do modelo, pode-se não gostar do modelo. Uma coisa que acho que ninguém de vocês é que nós temos de viver numa sociedade que se garante oportunidades para todos. Ora, o Sr. Trump não gostou disso e em março deste ano, na sequência de mais uma executive order contra uma destas sociedades de advogados que tinham estas políticas, o que é que se fez? Houve sociedades de advogados que questionaram, colocaram judicialmente as executive orders e ganharam. E ganharam fundamentalmente com a disposição da primeira emenda, quer na vertente da liberdade de exercício da profissão, neste caso da advocacia, quer sobretudo na questão de ninguém poder ser perseguido em função de uma ideia que tenha, ou de um credo que tenha, ou de uma qualquer ideologia que prefira. O que é que aconteceu? Nós neste momento temos duas decisões muito fundadas que têm servido de critério para as executive orders serem julgadas afastadas, não é? Mas há uma boa notícia, eu aqui estou mais otimista que o Paulo. Anteontem, no dia 16 de junho, a American Bar Association não é equivalente à nossa ordem, porque é um organismo que remonta a 1878, mas é um organismo associativo pro bono de inscrição voluntária. E, portanto, o que se quiserem é uma espécie de, eu não queria de lobby, porque não gosto propriamente da palavra, mas é um clube, muito obrigada, Sr. Professor, mas é um clube que tem um peso enorme na sociedade norte-americana, muito superior àquilo que se está, às vezes, e a nossa ordem tem um peso superior, mas enfim, que tem um peso enorme na sociedade norte-americana e que tem associados de todas as firmas, incluindo daquelas que foram sancionadas. Na sociedade americana, esta questão do ataque às sociedades de advogados tem tido um debate público muito vingado e houve, na sentença do Perkins Scully, houve inclusive uma citação das memórias de John Adams, como sabem, era advogado,
que depois da guerra ele assumiu a incumbência de defender 8 soldados ingleses que tinham participado numa batalha onde ele tinha perdido grande parte da sua companhia. E dizia John Adams nas suas memórias que a coisa que qualquer arguído, vou usar a palavra portuguesa como é evidente, defendant, a coisa que qualquer arguído tem direito, a primeira coisa que tem direito é um advogado. E portanto que ele não se sentiria digno dele mesmo, de olhar para ele próprio todas as manhãs ao espelho, se não assumisse aquilo que, aos olhos da sociedade norte-americana da época, era uma causa odiosa. E portanto, o que é que aconteceu há 2 dias atrás? Na sequência de todas estas confusões, na sequência de algumas decisões favoráveis, até agora as decisões foram todas favoráveis no sentido de fazer cair as executive orders. A American Bar Association apresentou uma ação em seu nome próprio e dos seus associados, e uma coisa que eu não sabia que existia nos Estados Unidos, que sou muito ignorante, convidando quem que se quiser associar a essa ação, uma espécie de litisconsórcio sucessivo, a entrar na ação. E a ação tem como réus desde o Sr. Donald Trump, ao seu gabinete executivo, à Sra. Procuradora Pamela Bondi, em geral, e todos os membros dos departamentos de Estado. E, portanto, são 5 páginas só para nomear os réus. E o que é que se pede nessa ação? Nessa ação pede-se que sejam reconhecidas. Isto seria impossível em Portugal. E, se quisermos fazer a comparação, isto seria um pedido sem objeto. E, portanto, o nosso sistema jurídico, e também gostava de deixar essa nota, o nosso sistema jurídico, por muito que eu seja picuinhas e gostava muito de matemática e do alemão e das declinações, e a minha cabeça é assim um bocadinho quadrada, e com muitas quadrículas cá dentro, eu acho que o nosso sistema jurídico às vezes peca por ser demasiado formalista. E isto, por exemplo, também se vê na questão do nosso controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Há o controle difuso, é verdade, mas esta ação que deu entrada no Columbia District Court, intentada pela American Bar Association, pede que sejam declaradas inconstitucionais. O pedido é este: quaisquer executive orders que proíbam a livre aceitação de clientes, que inibam membros dos escritórios de advogados ou advogados de entrar em edifícios governamentais, de proíbam a contratação com o Estado, porque foi esse tipo de ações que eram impostas na obrigação do Executive Orders. E, portanto, pede-se que tudo isso seja declarado inconstitucional. Inconstitucional por 2 motivos fundamentais. Estou já a terminar. Por 2 motivos fundamentais. O primeiro tem que ver com a violação da primeira emenda, na vertente da liberdade de credo, de vontade, de associação, qualquer exercício de qualquer profissão de forma livre, e um argumento que eu gosto mais do segundo, que é a circunstância de essas executive orders violarem o princípio da separação de poderes de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, e que, portanto, o Sr. Presidente não teria competência para, por si só, e sem interferência do Congresso, fazer impor executive orders, que nada mais são restrições que só poderiam ser feitas por via legislativa ao livre exercício de uma profissão. E, portanto, vou acompanhar com muito interesse esta ação. Ela interessa-me particularmente. Eu gosto imenso de direito, gosto imenso de ser advogada. Fiquei absolutamente chocada com o que se passou nos Estados Unidos. Eu tenho um grande amigo que é advogado na Flórida, teve em Portugal há 2 meses, que é republicano, que é sócio de uma das sociedades, que eu vou contar isto interessante quem é. Portanto, ele patrocinou uma ação contra a Fox News a propósito das eleições do apuramento eleitoral no estado da Flórida no 2020. E, portanto, essa sociedade de advogados foi arriscada por ter sido contratada para processar a Fox News. E, portanto, é uma coisa que eu tenho acompanhado muito perto, porque temos uma relação muito próxima, conhecemos em Inglaterra, estamos lá os dois. Mas, quer dizer, é uma coisa que verdadeiramente me chocou. Porque, por muito que eu entenda que o Presidente Trump é completamente desequilibrado, para dizer o mínimo, eu espero sempre o melhor das pessoas, e nunca me passou pela cabeça que ele se chegasse ao limite de dizer assim: das primeiras coisas que vou fazer, isto parece aquela música do Paranoid Android, tem um verso maravilhoso que diz: "When I am king, you'll be the first against the wall." E é um poema maravilhoso, quem não conhece, recomendo que vá ouvir.
os primeiros que eu vou encostar à parede vão ser os escritórios de advogados que me azucrinaram a cabeça enquanto eu fui presidente no primeiro mandato e fiz uma minha estrada de Damasco os anos seguintes até voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Portanto, eu nunca pensei que isto pudesse acontecer, mas até agora as decisões dos tribunais têm sido desfavoráveis a esta proteção absurda e eu estou convencida que a ação que foi entrada há 2 dias atrás, que foi entrada pela American Bar Association, vai acabar porque não é um tribunal federal. Eu não vos consigo explicar as questões da competência jurisdicional, o meu conhecimento do direito norte-americano não vai a esse ponto, mas tenho esperança que o Sr. Trump tenha aqui mais uma impossível derrota. Muito obrigada. Bem, quem agradece sou eu. Eu não tive a sorte de ser aluno nem do Paulo, nem da Ana Rita na faculdade, infelizmente, mas já os ouvi várias vezes, as suficientes para me terem deixado com vontade de os trazer cá hoje, como desculpa para os poder ouvir mais uma vez e poder discordar de muitas das coisas das que disseram anteriormente, até porque no âmbito de redes sociais temos visto, eu tenho seguido por um lado esta paixão da Ana Rita com as sociedades de advogados dos Estados Unidos da América e aí partilhamos muitas preocupações e eu também fui ver um bocadinho como é que está a ser feito o caminho e é exatamente pelos advogados conservadores, são exatamente os advogados que estão a ver os seus colegas de uma certa camaradagem de classe que eu acho que existe além Atlântico e cá. Sempre amigos de sempre. Os que não quiseram assinar, pedimos coalição. Mas a Ana Rita falou aqui 2 outras coisas que eu também vou pegar, inclusivamente o meu founding father preferido, que é o John Adams, mas não me vou antecipar. E o Paulo falou sobre várias coisas e deu o lado menos esperançoso. Eu acho que se a amizade não tem graus, a esperança pode ter, e portanto, no ano do Jubileu da Esperança, ontem falava disso aqui a propósito do outro livro do Tiago Roque, vou tentar dar uma certa visão um bocadinho mais esperançosa. Já só falta 1 ano e meio para voltar a haver eleições nos Estados Unidos da América e o Congresso quase de certeza ficar azul e democrata e tem havido muitos juízes conservadores, muitos advogados conservadores a darem-nos boas pistas, mesmo e apesar do sentido da decisão de hoje, ela foi escrita com um trecho do John Roberts, com que eu concordo completamente sobre a democracia representativa e nisso é onde eu sou mais civil lawyer. Acho que o direito deve ser criado pelos parlamentos e quando eu trago, acho que se nota bastante bem que eu adoro o direito dos Estados Unidos da América, tenho um Supreme Court feito de Lego atrás, eu depois mostro no final, tenho uma sala de audiências e aqui tenho uma skyline de Washington com um memorial, com a Casa Branca, com o Capitólio, com o Supreme Court e o museu, o Smithsonian, mas as leis devem ser feitas no Congresso e no Senado e não pelos tribunais. É por isso que eu tenho dificuldade em encontrar na Constituição, que às vezes mostra aos meus alunos um direito ao aborto ou um direito à eutanásia. A Constituição dos Estados Unidos da América não tem sequer Bill of Rights. Portanto, é difícil encontrarmos isso naquela penumbra dos direitos que os anos 60 e 70 conseguiram encontrar. Mas, curiosamente, falávamos há bocadinho do John Adams e fez ontem 250 anos da última grande batalha antes da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que faz para o ano, a 4 de julho de 2026, 250 anos. Para o ano vão celebrar-se. Nós começámos agora a celebração dos 900 anos de Portugal, somos só um bocadinho mais velhos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a celebrar os 250 anos da sua independência e também, curiosamente, esse mesmo dia vai ser os 200 anos da morte dos 2 Founding Fathers com visões opostas para os Estados Unidos, o John Adams e o Thomas Jefferson. Mas, em 17 de junho de 1775, travou-se uma batalha entre 2 senhores chamados William Prescott, que é um dos Founding Fathers lutadores
que era anti-escravagismo antes do tempo, era amigo do John Adams, era de Boston e foi um dos combatentes contra os ingleses. E o William Howe, que era um comandante inglês, mas eu estava a esperar vir para a Feira do Livro, não para mais um festival de verão de música, mas de facto isto dá-nos outra ideia do que era a conferência, exige-nos uma concentração diferente da quem está a falar, mas dizia eu, há 250 anos houve uma vitória de Pirro, porque os ingleses levaram um exército de 6.000 homens para os Estados Unidos, morreram 1.000 logo nesta batalha, enquanto morreram apenas 500 homens americanos e a partir daí construiu-se o exército do George Washington. Pronto, acho que é um bom símbolo de que nem todas as vitórias são perpétuas e acho que para quem está um bocadinho desesperançado com o Trump, podemos imaginar que algumas coisas boas poderão vir a seguir a isso. Mas nem só de batalhas com baionetas se fez a Revolução Americana. Fez-se de julgamentos, declarações, tratados, textos legais que consolidaram a Revolução. Aliás, para além destas batalhas, quando nós tentamos estudar as datas da Revolução Americana, vamos desde o Stamp Act, uma lei inglesa fiscal de 1965, até a Bill of Rights de 1791. É um período que é intermediado entre dois textos legais. Enquanto, ótimo, o sol está a deixar de bater tanto nos meus olhos. Para além da música, o sol, estou aqui, só falta ver melgas. Mas, portanto, a parte militar da guerra americana e da independência americana foi muito mais curta. De um lado estava o George Washington, alto, sereno, focado. Acho que todos os quadros que nós temos do George Washington, com a sua peruca branca e com um ar bastante diferente de mim. Do outro lado havia este senhor pequenito, que era um advogado engenhoso, mais parecido, eu acho que sou mais parecido com o John Adams do que com o George Washington. Não me imagino em batalhas, mas a verdade é que ele foi advogado dos ativistas do Boston Tea Party, foi embaixador em Inglaterra, foi ele que negociou o Tratado de Paz dos Estados Unidos com a Inglaterra, e depois do George Washington foi o segundo presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro vice-presidente, foi o primeiro presidente a perder eleições enquanto estava no cargo, contra o grande rival, e o Thomas Jefferson, e havia aqui uma visão entre dois modelos. Um deles tinha um modelo mais centralizado, que era este modelo mais à inglesa do John Adams, que achava que tudo devia ser controlado a partir da capital, fosse ela onde fosse, e o Jefferson, que queria dar mais poder às colónias, exatamente para, na Virgínia, poderem ter escravatura, poder haver mais liberdade de definição em cada uma das colónias, agora 9 estados. Na realidade, apesar do Jefferson e do Madison terem ganho eleições e o poder político ter vencido durante vários anos, o poder judicial foi o poder que ganhou, porque o John Adams conseguiu nomear largas centenas de juízes, 40 à última hora para fazer o maior processo judicial de sempre, conseguiu nomear o presidente do Supremo Tribunal, que era o seu Secretary of State, o seu melhor amigo, o John Marshall. Eu tenho aqui uma citação do John Marshall que gosto sempre de mostrar, que é o meu herói jurídico, que é o presidente deste Supreme Court e que fez frente ou lidou com 5, 6 presidentes dos Estados Unidos da América, o Adams, o Jefferson, o Madison, o Monroe, o John Quincy Adams, que era o filho do John Adams, e o Andrew Jackson, que era provavelmente tão ou mais maluco do que o Donald Trump. E há vários historiadores que dizem isto, e também usavam um cabelo assim bastante despenteado, como mostram os quadros da altura. Mas a verdade é que esse modelo que os Estados Unidos têm acomoda as tensões entre os federalistas, onde lá estava o Alexander Hamilton e o John Adams, e os democratas republicanos
como o Thomas Jefferson e o James Madison. É verdade, para o ano vamos celebrar este centenário de que eu falava, e nós podemos descobrir muito do que é o sistema judicial americano através dos textos de memórias que eles deixam cada um deles, e no caso do John Adams até há uma coisa que eu gosto. Eu sou um romântico e gosto bastante das cartas que ele trocava com a mulher, a Abigail Adams, enquanto estavam a fazer a Constituição, e ela dizia: não se esqueçam dos direitos das mulheres na Constituição, e esqueceram até hoje. Ainda não há essa emenda, mas há uma série da HBO sobre o John Adams que eu recomendo sempre aos meus alunos. Os civil lawyers, como acho que o Paulo é claramente, a Ana Rita menos também, mas também é. Mas a nossa faculdade está cheia de civil lawyers, todos gostam muito de falar alemão, confiam muito nos códigos europeus, nos nossos séculos de história, e dizem que a lei escrita dá maior previsibilidade, maior segurança, e eu tendo a discordar. Acho que decidir exatamente como se decidiu ontem, respeitar os juízes que estiveram anteriormente, haver uma certa lógica de continuidade, é melhor. E o direito dos Estados Unidos da América, ao contrário do que muitos podem pensar, é um direito que, na Declaração de Independência, recebe o Common Law inglês e vai buscar a Magna Carta de 1231. Portanto, nós temos onde é que vai o Código Civil do Antunes Varela comparado com isso. Então, a verdade é que os ingleses e os americanos estão muito mais preocupados com os remedies do que com os rights. Eu, como dou direito comparado, às vezes depois os hindus e os indianos estão preocupados com os deveres, nós estamos com os direitos e queremos muito saber onde é que está o nosso direito subjetivo, e nas orais perguntamos aos alunos: então diga lá a base legal. Pronto, a base legal serve de pouco se não há um precedente, e se os juízes não vão decidir a nosso favor. Pronto, ao contrário do que os nossos séculos de história podem fazer crer, eu acho que todos dependemos dos juízes concretos, e eu prefiro juízes presos como é que está? Já há algum lado? Não? Eu prefiro juízes presos à jurisprudência anterior a juízes livres para interpretar a lei como a entenderem. E é aqui que eu salto de 1775 para 2025, e para os juízes da Federalist Society, que o Presidente Trump nomeou durante o seu primeiro mandato. No primeiro mandato, o Presidente Trump pode ter feito muitas coisas erradas, mas confiou na Federalist Society, que tinha um catálogo de juízes com grande mérito académico, e nomeou 226 juízes ao todo, que agora o têm surpreendido com decisões contrárias à sua vontade e à do seu governo. Atualmente, nós podemos dividir o Supreme Court em 3 aulas. Uma aula dos juízes liberais, que tem das juízes liberais, conselheiras, como diria o Paulo, as 2 juízas nomeadas pelo Presidente Obama, uma que foi a primeira Procuradora-Geral, a Sónia Sotomayor, e a outra que foi a Helena Kagan, que tinha sido reitora da Universidade de Harvard, que é mais moderada. A Sónia Sotomayor é mais à esquerda, e depois a Ketanji Brown Jackson, que foi nomeada pelo Presidente Biden, e que, apesar do Paulo dizer que os juízes estão identificados com o Presidente, todos eles tendem, de certa forma, a tentar desapegar-se, e nós tivemos este ano, surpreendentemente, muitas decisões por unanimidade, em que se tentou, através destes consensos, moldar. Os juízes liberais tentaram chegar a soluções de consenso com os juízes conservadores. No caso dos juízes conservadores, temos uma ala de juízes nomeados pelo Presidente Trump. O conselheiro Gorsuch, que foi o primeiro, e que é doutorado duplamente, tem um doutoramento em Harvard e um doutoramento em Oxford, com uma tese. A segunda tese é ótima, é sobre a eutanásia e o suicídio medicamente assistido, e eu gostei muito de ler, e é um homem muito interessante. Depois o Kavanaugh, que sofreu um processo de nomeação um pouco mais doloroso do que o do Paulo, mas ele foi até ao fim.
mas também ser juiz do Supreme Court é diferente, e é para sempre. Apesar do Clarence Thomas dizer que se calhar vai embora porque não lhe pagam bem. E depois temos esta Amy Coney Barrett, que é uma juíza que eu já vou falar no final, que foi a última mulher a ser nomeada pelo Trump, que é uma mãe de 7 filhos, 2 deles adotados, do Haiti, e o último filho nascido biologicamente com trissomia 21, e que ela tem sido vítima de muitas pressões e muitos ataques, e mesmo assim tem resistido e tem decidido contra o presidente Trump e contra os conservadores numa área onde ela supostamente vive. Quando eu vejo pessoas a darem o corpo às balas, literalmente, ela tem umas roupas assim, as juízas depois usam as golas, como a Ruth Bader Ginsburg, etc. Um dos filhos dela perguntava: mãe, porquê é que tu tens de andar com um colete de balas a sair à rua? E ela dizia: é pela maneira como a mãe decide nos tribunais. É assim uma coisa impressionante. Mas eu, como é que estou de tempo? Depois há os 3 juízes nomeados pelo presidente Bush. O Bush pai nomeou o juiz Clarence Thomas, que é um juiz negro mais velho e é o mais conservador de todos. Depois há um juiz latino nomeado pelo presidente Bush, o Alito. Surpreendentemente, estes 2 têm alinhado mais com o presidente Trump do que aqueles que foram nomeados por ele. Os que foram nomeados por ele têm surpreendido. E depois há o presidente do tribunal, que é o John Roberts Jr., que é um institucionalista, que é um conservador moderado. Ele ainda antes de haver trumpismo salvou o Obamacare. Ele é um voto que conta quase como um voto dos liberais, portanto, para se formarem as maiorias, ele claramente está em oposição, é o oposto do presidente Trump, e tenta chegar e dar alguma boa imagem ao tribunal, e tem como herói também o John Marshall. Para chegar ao fim, estamos mesmo a chegar ao fim do ano judicial. Eu gostava só de vos dar alguma luz sobre as decisões que existiram este ano. 4 decisões importantíssimas com unanimidade. Uma do TikTok, contra a primeira emenda, que foi logo em janeiro. Uma sobre o abuso de forças judiciais, em que os conservadores todos condenaram este abuso e não se estava à espera que fosse assim. Outra sobre a discriminação de maiorias, isto é, sobre, aqui por causa do recrutamento do dia, do day, mas saber se é possível alguém ser discriminado por ser heterossexual ou por ser branco, e curiosamente o tribunal entendeu que sim, com uma decisão escrita pela juíza nomeada pelo Biden. Portanto, foi o Roberts que escolheu que fosse ela a escrever, mas foi uma decisão muito mais moderada do que teria sido se não tivesse sido escrita por uma juíza liberal, e uma decisão a responsabilizar os fabricantes de armas, que foi bastante mais forte. Também houve decisões fortes contra o presidente Trump, inesperadamente. A do USAID, por causa ainda do Musk, que tinha feito aqueles cortes ao financiamento no estrangeiro. Foi uma decisão escrita pela conselheira Coney Barrett, em que se entendeu que eles tinham de pagar, o Estado americano tinha de pagar todas as intervenções no estrangeiro. Uma decisão contra as deportações, a dizer que tinha de ser dado um due process, um prazo para as pessoas se defenderem, e um caso sobre liberdade religiosa nas escolas, em que também se fez, porque ela se absteve de decidir, uma decisão 4-4. Hoje houve esta decisão do caso do transgénero. Por acaso, este ano já tinha havido uma decisão sobre transgénero em Inglaterra, importante de conhecer, mas esta decisão é uma decisão em que eu dificilmente teria um entendimento diferente do tribunal. É uma lei do Tennessee em que proíbe que sejam administradas medicamentos para as crianças mudarem de género enquanto ainda são menores. E o tribunal entendeu que essa lei não era contrária à Constituição. Não era essa lei, uma lei que proíbe administrar medicamentos. Mas, no entanto, o presidente do tribunal, o Chief Justice, entendeu que isto é uma matéria que deve ser, vai escrever na decisão, escrita por ele, estas matérias são importantes, são delicadas, envolvem ciência, envolvem compromissos e devem ser decididas pelos parlamentos locais, pelos
É assim que a nossa Constituição está desenhada. Não é suposto ser a Constituição dos Estados Unidos que não diz nada sobre transgéneros de menores. Pronto. Aguardamos 4 grandes casos este ano. Um sobre a nacionalidade. E vamos perceber aqui onde é que se coloca a Amy Coney Barrett. Outro sobre os distritos eleitorais. Outro sobre a verificação de idade em sites de pornografia. Há uma lei do Texas que está a fazer grandes exigências, mas depois aqui os liberais dizem que está em causa a primeira emenda e a liberdade de expressão. Outra coisa é quanto à opção dos pais contra conteúdos de LGBTQ. E há mais um caso à volta do Obamacare. Pronto, eu queria, não, eu gostava de ainda dar, não vai dar 2 segundos, não. Eu vou precisar dar a palavra ao Paulo para falar 1 minuto, não me deixam? E eu falo 1 minuto antes disso, pode ser? Obrigado. Então, houve um fenómeno que podem estudar e podem ver, que é o crescimento das decisões de emergência, muito diferente entre os anos Obama e Bush, que agora passou a existir muito mais casos a serem decididos até a favor da administração, e tinham sido 8 processos durante 16 anos, foram só 41 durante o primeiro mandato de Trump. Portanto, a quantidade de processos de emergência foi muito grande. Há um processo este ano surpreendente, que foi aquele de um deportado para El Salvador, em que o tribunal veio dizer que ele tinha sido deportado erroneamente, só que ele já está em El Salvador e, portanto, o presidente está a desobedecer, já não consegue trazê-lo de volta. Parece que ele vai voltar com o Marco Rubio a fazer diplomacia, até para não acusarem o presidente tanto de desobedecer aos tribunais. Mas vamos ver como é que isso evolui. Aquilo que mais me perturba e mais me assusta é o que tem sido feito nas caixas de comentários, nos ataques. Esta Amy Coney Barrett, ela e a família recebem pizzas em casa com ameaças a dizer: sabemos onde é que tu vives. O Donald Trump escreveu na sua Truth Social sobre o presidente da Federalist Society que ele era um real scumbag, um verdadeiro sacana, pelos conselhos que deu contra os juízes que estão a decidir contra ele. Pronto. Mas eu acho que isto pode ser vista mal ou pode ser vista bem. Não é? Os tais 226 juízes de que aquilo está cheio são mais fiéis à Constituição do que ao Donald Trump. Pode ser que agora, durante o segundo mandato, ele tente nomear juízes mais fiéis a ele, e isso é mau, mas já está cheio de juízes conservadores. Pronto. E dentro daqueles juízes que eu vos falava, têm-se formado coligações de bloqueio fortes. O Chief Justice, o John Roberts, tem falado às vezes vocalmente contra palavras que o Donald Trump diz sobre os juízes. O Gorsuch, o Kavanaugh, a Amy Coney Barrett têm escrito e enfrentado o presidente Trump, e ela vai lançar um livro este ano, estamos na Feira do Livro, vai lançar um livro em setembro, vai acabar de escrever durante o verão, provavelmente, a explicar porque é que escreve, ela é uma professora de Direito, desta maneira. Pronto, há vários advogados conservadores, para concluir, e a minha resposta à Ana Rita, que têm sido oponentes ao presidente Trump. O Paul Clement, o Miguel Estrada, o Bill Burke, já disseram que vão acolher todos os processos que sejam necessários e que os advogados liberais não possam defender, e, portanto, há alguma esperança, tanto no Poder Judicial como nos nossos colegas advogados. E eu recordo que foram 4 juízes nomeados pelo presidente Nixon que o obrigaram a entregar as gravações do Watergate, e, portanto, foi o Poder Judicial que conteve o poder político nos anos 70. Pode ser que nos anos 2020 seja também o Poder Judicial a ajudar-nos. Eu só gostava de fazer 2 notas, que é food for thought para vocês em casa hoje à noite pensarem. Eu adoro esta perspectiva positiva, otimista, cor-de-rosa da Alice no País das Maravilhas. Mas estamos a falar de um sistema em que os juízes têm tanta relação ou tão pouca com quem os nomeia, que o problema é precisamente quem é que os nomeia. A discussão não é se eles são ótimos juristas, se sabem imenso de direito, não. Mas este é conservador ou é republicano? Este é o primeiro problema. Segundo problema, a ligação direta
da Procuradora-Geral com o chefe de Estado, que também é o chefe de governo. Em qualquer país minimamente civilizado, uma conferência civilizada, o chefe de governo propõe ao chefe de Estado, mas todos sabemos que no Parlamento as forças partidárias conformam a decisão. Com este homem não há hipótese de conformar qualquer decisão com a oposição. Terceiro lugar, o Miguel deu aqui 2 exemplos que eu acho fascinantes de como é que isto não vai funcionar. A senhora juiz que foi nomeada por ele tem que andar de coleta à prova de bala, mas ela vai ser morta por quem? Pelos republicanos ou pelos democratas? É para ver ao que chegamos, não é? E em último lugar, gostava só de chamar a atenção para o seguinte. Há um livro também bom, que acho que tinha graça, estará à venda com certeza, The Hidden History of the Supreme Court and the Betrayal of America. É do Tom Hartman, é de 2019, e ele faz um bocadinho a história dos segredos do Supremo. E a determinada altura, logo no início, ele diz assim: The judiciary has turned our Constitution in the direction of becoming a suicide pact, as Thomas Jefferson feared. É muito curiosa esta citação histórica em que o Thomas Jefferson achava que a Constituição iria ser transformada num pacto suicida pelos próprios juízes. E na última página do livro, que eu acho extraordinário, diz assim: The question now is whether members of the political class, principally the Democratic Party, will have the courage and ability to take on the court and restore democratic, economic and political power to we the people. Are we ready? The future of the world may depend on it. Esta frase eu acho que é muito importante. Foi escrita em 2019, não estava o Trump a fazer absolutamente nada e... Não, 19, não. Era pior ainda. 16 a 19? Pronto. 16, ainda é pior, reparem. Ele estava lá, mas não era o Trump atual, era o Trump 1.0, não é? Agora temos o 2.0. E já na altura isto estava a ser discutido, ainda ele era um tipo soft. Desculpa-me a linguagem mais simples, mas acho uma coisa mais chã é capaz de ser mais fácil transmitir-vos estas minhas ideias. E por isso é que eu acho que o Trump não é só Trump, é um movimento social, e depois temos movimentos sociais de igual dimensão em imensos estados civilizados. Eu sei que antropologicamente não se pode distinguir um estado civilizado de um estado não civilizado, mas ninguém estranha que Putin proíba advogados de entrarem em repartições públicas. Ninguém se chocaria. Ou Erdogan. Mas já mandou prender muita gente. Portanto, também não me espanta que um dia haja um executive order. Último argumento. É fantástico porque o Miguel, salvo erro, enunciou 5 executive orders, foram 5, disseste, que foram revertidas. 4 ou 5. Poxa, desculpa, não. Sabem quantas foram assinadas no primeiro dia? Em que ele tomou conta da sala oval, com aquele carnaval que ele faz em todo lado? 190, acho eu. 190, no primeiro dia. Está bem, mas agora estas foram 190 a agredir direitos fundamentais. E é uma coisa diferente. O Biden não agrediu direitos fundamentais. E é por isso que a minha esperança é nula. Daqui a 5 anos, espero eu 6 anos para dar um bocadinho mais espaço, o Miguel vai lançar um novo livro, vai convidar a Ana Rita, vai me convidar a mim, porque vamos estar a discutir como é que está Portugal, como é que o Judiciário estará a fazer face a eventuais ataques a extremismos que estão mesmo à nossa frente. Vamos embora daqui rapidamente. Não sei, a Ana Rita quer dizer, vai dizer uma coisinha pequenina e eu no final assinarei ali ao lado tudo o que for preciso, está bem? E é só 30 segundos, só para dizer 2 coisinhas muito pequeninas. Eu tinha aqui várias citações para ler, mas achava que isto ficava muito chato. No dia 24 de março, o Sr. Presidente Donald Trump escreveu o seguinte numa rede social: penso que as sociedades de advogados têm de se comportar. E nós demonstramos que elas têm de comportar-se. Nós temos pessoas que fazem a diferença, mas eles têm de perceber que com estas eleições, e entre outras coisas, portaram-se muito mal. Eu aprecio algumas, mas penso que elas têm de se comportar.
e nós temos de endireitar o nosso país. Há políticos no espaço europeu que dizem isto, só não aplicaram, e é este tópico que eu trouxe aqui. Outra coisa que o Presidente Trump fez foi uma aproximação completamente pragmática à FCPA, às regras que foram importadas para o US Code relacionadas com o combate à corrupção, onde os Estados Unidos tiveram sempre uma jurisdição praticamente universal. Essas regras foram suspensas por Executive Order com uma nota muito importante. Só continuaram os processos em que a Procuradora-Geral da República desse autorização para continuar. E porque também é uma coisa bastante curiosa. Muito obrigada a todos.